Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Arduino. Eu estou aqui no quadro branco. Semana passada eu apresentei uma videoaula nestes moldes e a galera gostou bastante, comentaram, e como estamos sempre de olho nos comentários, vamos fazer mais uma videoaula de Arduino bem interessante, com programação em tempo real e teste prático em tempo real, que vai ser muito bacana. É um filtro de média móvel utilizando o Serial Plotter da IDE do Arduino. Show de bola a videoaula de hoje, já deixa aquele like, segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Felipe Flop. Acesse philipeflop.com e confira todos os produtos. Tem muita coisa da linha Arduino, embarcados, PIC, sensores, motores, robótica, muita coisa para você conferir mesmo. Então acesse, o link está aqui embaixo, philipeflop.com, faça o seu cadastro e já adicione alguns itens no carrinho. Já dedicamos algumas aulas aqui no canal para falar de filtro média móvel. Um filtro de média móvel é um dos filtros digitais mais simples de você desenvolver. Vamos entender mais ou menos como funciona aqui no quadro branco e aí já vamos passar para a IDE do Arduino. Temos aqui nosso gráfico de tempo e uma amplitude e vamos supor que estamos medindo a saída de um sensor. Aqui está a saída do nosso sensor. E o sensor mede ali algum dado, luminosidade, temperatura, o que for. O nosso sensor, na teoria, no mundo maravilhoso, ele registra um sinal bacana, assim, retinho, bonito. Daqui a pouco desce um pouquinho o parâmetro, mantém, aí sobe, imagine um gráfico de temperatura, ou pressão atmosférica, ou luminosidade, etc. Várias coisas que você pode medir com sensores. Um sensor de distância também, mas na vida real é uma tragédia. Por quê? Porque existe o famoso ruído, e é isso aqui que temos na vida real. Nós temos um ruído que ocorre no sinal, e aí varia com a qualidade do sensor, qualidade dos terminais utilizados, possíveis problemas eletromagnéticos, alguma interferência, o ruído existe e é uma praga mesmo. Para contornar este problema aqui, podemos aplicar um filtro digital. Como estamos lendo um sensor por uma interface digital, mesmo que um sensor analógico que passe por um conversor AD, podemos utilizar um filtro digital de média móvel. O filtro digital de média móvel tende a corrigir estes ruídos, então ele acompanha aqui o nosso gráfico, ele dá uma suavizada nos ruídos. Ele segue mais ou menos este padrão aqui que você está vendo, aqui em laranja. Qual a desvantagem observável de um filtro de média móvel? A principal desvantagem é o atraso em relação ao sinal original. Se você observar aqui, a linha laranja está atrasada em relação à vermelha. Isso pode ser não desejável em alguns casos. Quanto maior o número de pontos, maior o atraso. Então, maior o número de pontos que você vai medir e aplicar no filtro, maior esse atraso. Então, pode haver um comportamento mais ou menos assim. E aí você tem que analisar a situação que você vai aplicar este filtro de média móvel. Então, basicamente, é uma suavizada no sinal e utiliza-se muito em sensores. E como funciona esse filtro de média móvel? Imagine que você está medindo por pontos o sensor. Armazenando esses pontos, daqui a pouco ocorre um ruído e um ponto se desloca um pouco do desejado, e aí você continua medindo, e outro se desloca um pouco para menos, esse é o efeito do ruído. O filtro de média móvel simplesmente faz um shift nestes pontos todos, vai deslocando eles e tirando a média, isso em tempo real. E quanto maior o número de pontos, mais bacana fica a suavização do sinal. E de acordo com isso ocorre um atraso, pois ele leva mais tempo para calcular essa média. Então, basicamente, vamos supor que você queira 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pega esses 10 aqui, divide por 10 e tem uma média, e aplicado isso no seu processo digital do sistema. Quanto maior o número de pontos, como eu mencionei, a tendência é ficar mais suavizado o gráfico, só que aquele atraso é ainda maior.
E aqui está o setup da prática da videoaula de hoje, galera. Temos um potenciômetro linear de 100 kΩ que será ligado entre o GND e o mais 5 volts, junto no GND mais 5 volts do Arduino, que estará ligado na USB do computador. E o meio do potenciômetro vai ligado no analógico 0. Vamos fazer a leitura deste canal analógico, imprimir e visualizar lá no plotter serial da IDE, e aí aplicar a filtragem de média móvel para vocês verem que interessante e que bacana que fica esse sistema. Aí está a prática, você pode facilmente reproduzir aí com qualquer Arduino. Vamos ver no computador? Venha comigo! Estamos aqui no computador com a ideia do Arduino aberta. Vamos conectar o Arduino, eu tenho aqui o Arduino Mega, conectado a uma protoboard com um potenciômetro de 100K linear, como vocês viram na ligação no quadro branco. Vou conectar agora no USB, vocês vão ouvir o sinal da conexão USB estabelecida, tudo certo, e vamos iniciar o nosso código para não perder muito tempo. A primeira coisa que temos que fazer é configurar o nosso serial. 9600 de bound rate. Vamos pegar aqui, fazer um mapeamento de hardware. Define pot A0. Então, o nosso potenciômetro na entrada analógica 0. No setup ainda pin mode potenciômetro input. Configura a entrada para potenciômetro. E aqui serial inicia em 9600 bound rate. Muito bem, agora vamos criar algumas variáveis. Ctrl C, Ctrl V. Já vou organizando o código em tempo real aqui com vocês também. Vamos criar uma variável int original. Então esta variável original vai receber o nosso sinal, recebe o valor de AN0. Vai ser o sinal do nosso potenciômetro na entrada analógica 0, mas você pode entender como um sinal de um sensor qualquer, que você pode aproveitar este filtro, como eu mencionei antes, para diversas aplicações, principalmente envolvendo sensores que você utiliza com microcontroladores. No loop infinito, o original recebe, isso você já conhece, analog read do potenciômetro. Vamos colocar aqui um delay de atualização, só para não ficar muito rápida a atualização. Já vamos subir para a placa Arduino. Ele vai compilar, vai fazer o upload para o Arduino Mega. E depois vamos ver no plotter serial o sinal do potenciômetro. Eu vou rodar o código e à medida que eu movimento o potenciômetro eu consigo um sinal entre 0 e 1023, que é isso que analog read retorna, pois o conversor AD é de 10 bits do microcontrolador. Tools Serial Plotter. Assim, ele não vai mostrar nada ainda, pois faltou um detalhe, claro. Print LN original, tem que imprimir isso, senão ele não vai mostrar. Vamos fazer o upload novamente. E agora ele deu erro, pois faltou colocar o serial.println. Programação em tempo real tem essas coisas, agora vai funcionar. Tudo certo, upload realizado. E temos aí o sinal do nosso potenciômetro. E aí você já enxerga de cara o que eu mencionei na teoria. O potenciômetro está parado, não estou mexendo nele. Então, deveríamos ver, por certo, uma linha reta, não é verdade? Pois é sempre o mesmo valor de tensão quando o potenciômetro está parado. Mas, na prática, temos este ruído. Então, a leitura se modifica. Observe que quando eu movimento o potenciômetro aqui, ele acompanha, então ali em 0 ele até se mantém zerado. Agora subindo lá em 1023, ele também vai se manter
uma linha. Mas valores intermediários ele tende a gerar este ruído no sinal, e aí é um excelente exemplo de funcionamento de filtro de média móvel. Já temos o sinal original, o próximo passo é filtrar este sinal digitalmente. Vamos fazer isso criando uma função. E aí essa função você já pode utilizar em seus projetos, vai ficar mais fácil ainda. Então aqui é o protótipo da função. Essa função vai retornar um dado do tipo long, e eu vou chamar ela de average, aliás, moving average. Então, média móvel. Função para filtro de média móvel. E aí vamos criar mais uma variável aqui chamada filtrado. Então, ela vai receber o nosso sinal original filtrado, recebe o valor original filtrado. Vamos criar aqui também um campo para definição de constantes auxiliares. Define n. Vamos iniciar com 10. Então, o que é esse n? Esse n é o número de pontos da média móvel. Como eu coloquei 10, vamos pegar 10 medidas, tirar a média, então soma as 10, divide por 10 e retorna pela função, e vai fazendo isso. Só que eu vou passando isso sempre cada ponto por ponto, então passou 10 pontos, faz a média, retorna, e aí descarta o antigo, pega o mais recente, soma junto, tira a média e retorna, e é isso que vamos fazer. Para isso, vamos precisar também de um vetor de inteiros. Então, vamos chamar de numbers, e é um vetor de n posições. Observe que já vai pegar o n da minha definição aqui. Vetor com os valores para média móvel. Ctrl S para salvar. Então, aqui vamos desenvolver a nossa função. Desenvolvimento da função, abaixo do loop infinito. Long, moving average, eu botei, né? Moving average. Moving average. A primeira coisa é criar esse deslocamento do nosso vetor. Então aqui a função termina. Para fazer um shift, podemos utilizar o recurso da linguagem Seance, o laço for. Então já declaro minha variável de iterações aqui. Então i igual a n menos 1. Eu vou pegar a posição final do meu vetor, de acordo com os 10 elementos. Lembrem-se que os vetores têm o index iniciado em 0. Então se é um vetor de 10 elementos, ele vai de 0 até 9. Por isso esse n menos 1. Até que i seja maior que n, ou melhor dizendo, até que i seja maior que 0, e menos menos, pois vamos fazer um deslocamento dos nossos pontos no vetor. Nem vai precisar dessas chaves aqui, que é só um comando aqui. Então, numbers de i vai receber o numbers de i menos 1. Com isso, eu já vou deslocando os meus elementos do vetor de acordo com o número de pontos. E aí, precisamos iniciar este vetor em algum instante. Então, numbers de 0 vai receber o nosso valor original. Nesse instante, estamos atribuindo a leitura do canal analógico ao elemento inicial do nosso vetor. E assim irá sendo atualizado a cada passado por essa instrução aqui. Depois disso, temos que fazer uma somatória. Então, for int i igual a 0, i menor que n e
mais. Então vou passar o número de pontos, fazer o número de iterações de acordo com o número de pontos que eu quero fazer a média móvel, e aí eu vou fazer uma somatória. Eu vou criar aqui um acumulador, long, uma variável local, que eu vou chamar de ACC e inicia em 0. Vamos comentar aqui. Desloca os elementos do vetor de média móvel. Posição inicial do vetor recebe a leitura original. Acumulador para somar os pontos da média móvel. Então, nessas iterações, muito simples também. O acumulador recebe ele mesmo com numbers de i. Lembrando que mais igual da linguagem Seance é o mesmo que fazer ACC igual a ACC mais numbers de i. Ou seja, galera, eu simplesmente estou deslocando os pontos do vetor a partir do index do vetor. Estou atribuindo o valor do meu sinal à posição inicial do vetor, e aí eu vou deslocando. Ele leu o primeiro ponto, desloca. Leu o segundo ponto, desloca. Entenderam? Ele vai deslocando, vai colocando ali. Aí eu crio um acumulador aqui na função mesmo. Passo uma iteração para todos os pontos. Então eu vou trocando o número de pontos do vetor, que eu vou ter salvo depois, e vou somando no acumulador. Acho que é esse o algoritmo. Agora eu só preciso fazer o quê? Retornar return ACC dividido por n. Aqui faz a somatória do número de pontos. E aqui retorna a média móvel. Ctrl S para salvar. Vamos fazer... Já vamos chamar a nossa função direto aqui. O nosso filtrado, o sinal filtrado, recebe o moving average. E aí você pode aperfeiçoar essa função, colocando como parâmetro aqui o canal a ser lido, por exemplo. Já é um recurso para você desenvolver aí. Aqui estou desenvolvendo uma função mais ou menos genérica para você aperfeiçoar, certo? Então fica como tarefa para você melhorar ainda mais a função de acordo com a sua necessidade. E para imprimir os dois sinais juntos no serial plotter tem um segredinho. Serial.print original vai imprimir o sinal original, e aí eu imprimo um espaço, caractere espaço vazio, e serial.print ln filtrado. Com isso eu imprimo o original e o filtrado no plotter serial. Já vamos fazer o upload. Eu acho que já está pronto. Em tempo real, às vezes esquecemos de algum detalhezinho, talvez nem compile. Vamos ver se vai compilar e se vai funcionar como esperado. Eu acho que já vai funcionar direitinho. Fazendo o upload, vamos para o serial plotter. Tá aí, funcionou. Show de bola. Estão enxergando aí? A linha laranja é o nosso sinal filtrado e a linha azul é o sinal original. Veja que existe a suavização do sinal. Estão vendo isso? O nosso sinal azul varia bastante e o laranja varia bem pouco. Percebe que ainda não conseguimos deixar um sinal perfeito. Isso não é possível na vida real. Mas olha esta variação aqui. Isso daria uma leitura errada em um sensor de temperatura ou de distância, por exemplo, e você corrigiu isso passando a média móvel. Observe que eu vario o potenciômetro e agora você consegue enxergar bem a característica. Veja na descida do gráfico. O nosso sinal de média móvel está bem mais suave. Estou mexendo aqui o potenciômetro. Entretanto, ele chega um pouquinho atrasado.
E aí o número de pontos do seu sinal é você que decide. Olha que bacana, olha como ficou bem sutil a nossa curva, ó. Estou tentando emular uma senoide aqui com o potenciômetro. E o nosso sinal em laranja está bem bacana, bem suavizado mesmo. Show de bola! Agora eu vou mostrar para você que se aumentarmos o número de pontos, vamos aumentar para 50, vai suavizar ainda mais e teremos o sinal um pouco mais atrasado. Então, se por um lado temos um sinal mais suave, por outro lado o sinal chega um pouquinho mais atrasado. Talvez em algumas aplicações isso até seja interessante. Veja que ele demora até atingir o valor certo, então há um atraso aqui no início da operação, inclusive. Quanto maior o número de pontos, maior este atraso de início, mas depois olha só como ficou bacana com 50. Tenho toda a minha ruideira e a linha laranja está se comportando de forma estável. Movimentando o potenciômetro, eu tenho aí a linha laranja acompanhando, e observe como ficou bem mais atrasado o sinal filtrado agora. Ó. Desceu aqui em azul, ele atrasou um pouco mais. Entretanto, ficou mais suavizado mesmo. Variando mais aqui o potenciômetro, podemos ter uma noção muito bacana de como funciona a média móvel, galera. Olha que bacana isso. Então, em tempo real, aí a programação para você. Brinque bastante com essa função, troque o número de pontos, lembrando que você precisa montar isso na prática para funcionar no plotter serial. E aí eu estou esperando o seu comentário aqui embaixo, aquela opinião de sempre, e compartilhe ao máximo com a galera. Você tem colegas na faculdade, no curso técnico, esse tipo de videoaula vai ajudar vocês bastante em aplicações nas suas disciplinas de curso também. Então ajude a divulgar o nosso canal e se inscreva se não é inscrito ainda. Botãozinho vermelho aqui embaixo, que realmente isso nos ajuda muito, e assim como o like de sempre. Mais uma aplicação em tempo real no curso de Arduino do seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino. Deixe aquele like, favorite o vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que acha de vídeos assim. Talvez tenha ficado um pouco longo, mas espero que tenham gostado e aprendido bastante. E mais um recurso para você utilizar em seus projetos envolvendo Arduino. Inscreva-se aqui no canal se é novo por aqui. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscrever-se, clique nele, marque a caixinha, o sininho para receber atualizações. Aqui tem vídeo todo dia, muitos projetos e tutoriais para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, também nos siga nas redes sociais, aquele abraço e até a próxima!